Sabe aquela sensação profunda de que o lugar onde a gente está agora é só uma sala de espera para algo maior? Pois é, a vida humana parece ser movida por uma força invisível. Uma pressa constante, né? Bem-vindos a mais uma análise visual, onde a gente vai mergulhar fundo na mecânica da nossa própria insatisfação. Vamos tentar entender por que a humanidade simplesmente não consegue parar de subir degraus. Tem uma frase famosa atribuída a Schopenhauer que funciona como um espelho perfeito para o nosso comportamento hoje em dia. Ele dizia que a vida oscila entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E o que é fascinante nisso é como descreve exatamente o nosso ciclo diário. Pensa bem, quando a gente deseja muito alguma coisa, rola uma energia imensa, uma expectativa que dá sentido a tudo e empurra a gente para frente. Mas, assim que a gente alcança o objetivo, essa energia se apaga. A gente se acostuma rápido demais. O que era extraordinário vira só rotina, e o tédio empurra a gente de volta para buscar o próximo desejo. E isso acaba levando a gente para uma grande questão existencial. Por que parece tão absurdamente difícil simplesmente olhar em volta e dizer, tá bom? Porque, mesmo depois de conquistas que antes pareciam impossíveis, a gente continua com aquela pulga atrás da orelha de que ainda falta alguma coisa. Vamos investigar as engrenagens por trás dessa nossa insatisfação coletiva. Para organizar nossa exploração de hoje, a gente vai passar por 3 pontos essenciais. Primeiro, vamos dar uma olhada na nossa escada infinita. Depois, vamos entender por que exatamente isso acontece com a gente. E, por fim, a grande pergunta: será que o próximo nível realmente vale a pena? Beleza? Vamos mergulhar nisso. O nosso primeiro ponto é a escada profissional, ou a grande ilusão do último degrau. A busca pela carreira é o nosso primeiro espelho, o exemplo mais claro desse padrão. Desde muito cedo vendem pra gente aquele caminho tradicional que promete uma chegada definitiva, sabe? Aquele momento de glória e descanso. Pensa bem nessa escalada. A pessoa estuda desesperadamente por uma vaga, consegue o primeiro estágio, batalha por uma efetivação, anseia pelo primeiro emprego com carteira assinada, luta por uma promoção e salta para cargos maiores buscando a tão sonhada independência financeira. Mas repara como cada um desses sonhos perde a magia quase que instantaneamente. O cargo atual, que ontem era o seu maior desejo, hoje vira só um degrau de onde se começa a olhar para cima de novo, assumindo obrigações cada vez mais pesadas. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é a ironia profunda de tudo isso. A independência financeira muitas vezes é vista como o fim da prisão. A pessoa alcança um bom patrimônio, abre o próprio negócio buscando liberdade e, de repente, descobre que só trocou um chefe tradicional por um exército inteiro de novos chefes. Do nada, é preciso responder a funcionários, investidores, parceiros, fornecedores e clientes que exigem resultados o tempo todo. Aquela liberdade individual é totalmente engolida pela responsabilidade coletiva. No fim das contas, a prisão continua perfeitamente intacta. A pessoa sai daquele ciclo tradicional achando que fugiu do estresse, mas acaba criando uma nova estrutura que devolve exatamente a mesma pressão. A única diferença é que, agora, a gente chama isso de missão ou propósito. E exatamente por estar disfarçada de um sonho, a pessoa acaba trabalhando muito mais, carregando um peso emocional muito maior, sem jamais se permitir parar. Ponto 2. A ilusão do consumo. A famosa corrida dos ratos dos bens materiais. Se a gente mudar a nossa lente e olhar para a realidade concreta e diária das coisas que compramos, o padrão se repete com uma precisão assustadora. Aquilo que de início parecia só uma recompensa simples e merecida, sofre uma mutação rápida, virando uma esteira interminável de atualizações. Imagina a decadência psicológica de uma compra. Alguém compra roupa de marca, agenda aquela viagem dos sonhos ou pega o celular do ano. Em uma semana, o aparelho é a novidade absoluta. Em um mês, ele é só o telefone normal. Em um ano, já parece obsoleto. A viagem desejada vira só uma lembrança na galeria de fotos, a casa nova vira rotina. O item antigo não quebrou, ele simplesmente foi rebaixado dentro da nossa própria mente, só porque lançaram uma versão superior no mercado. E para manter esse ritmo frenético, o sistema oferece uma saída: o crédito. O parcelamento cria uma ilusão muito cruel de acesso, forçando a pessoa a antecipar um padrão de vida que talvez não pudesse ser sustentado agora. E o resultado disso é trágico. A pessoa acorda todos os dias, vai trabalhar e gasta toda a energia do presente só para pagar por um estilo de vida do passado que hoje já não passa de uma obrigação mundana sem graça. Essa é a armadilha invisível da corrida dos ratos. Na teoria, o objetivo é subir o padrão de vida, ter mais conforto, casas maiores, carros mais novos, mas paradoxalmente, cada novo nível de conforto aumenta o custo fixo de simplesmente existir. Aumenta o quanto é preciso ganhar todo mês só para não cair. A pessoa acha que está comprando liberdade, mas termina com uma margem de manobra muito menor do que tinha antes. Ponto 3.
A obsessão pela beleza, quando o próprio corpo se torna um projeto sem fim. Essa escada infinita não perdoa nem o nosso próprio corpo. A busca pela estética começa quase sempre como um cuidado pessoal inocente, sabe? Uma vontade legítima e super saudável de se sentir bem. Mas isso vai mudando de forma silenciosa e às vezes letal. Repara nessa escalada. A pessoa começa cuidando da saúde, logo quer um corpo melhor, depois mais definição, e quando a biologia natural fica lenta demais para as expectativas insanas da mente, surgem os atalhos. Esteroides anabolizantes, remédios para emagrecer sem nenhuma necessidade médica, procedimentos estéticos sem fim. O bem-estar verdadeiro é sacrificado em nome de uma performance visual. E isso ilustra brilhantemente como o nosso cérebro opera. A gente sempre pensa, nossa, quando eu consertar só mais esse pequeno detalhe, vou estar em paz. Mas assim que o detalhe é corrigido, o cérebro se adapta à nova aparência e, instantaneamente, começa a escanear o reflexo procurando novas falhas. A paz estética é uma miragem que vai se afastando a cada passo que a gente dá na direção dela. É só observar aquelas pessoas que consideramos estar no ápice absoluto dos padrões de beleza, como os grandes influenciadores. Nem eles conseguem parar de se modificar. Isso prova por A mais B que o problema não é o reflexo físico no espelho, mas sim um loop mental interno. É uma comparação totalmente injusta entre um corpo real que cansa, incha, envelhece e uma imagem idealizada, editada, que está sempre impecável. Ponto 4. A prisão do status. Vivendo para o aplauso dos outros. Se a gente der um passo atrás, vai encontrar uma camada invisível escondida por baixo das carreiras, das posses e da beleza. A busca desesperada pelo status. A validação funciona quase como um alimento emocional. A pessoa recebe um elogio, se sente bem, saciada. Mas essa saciedade passa muito rápido. Logo, a aceitação básica já não basta. É preciso admiração. Depois, reconhecimento. Depois, influência. A vida, aos poucos, deixa de ser uma experiência autêntica e vira uma performance extremamente curada, sempre monitorada por uma câmera imaginária que segue todos os nossos passos. E aí que acontece uma troca bem trágica. A pessoa começa a sacrificar a própria paz interna, a autenticidade e o direito mais básico de ser apenas comum, tudo isso para sustentar uma máscara pesadíssima de sucesso e relevância. As decisões diárias deixam de ser sobre o que realmente faz sentido para ela e passam a ser sobre o que impressiona o público ao redor. O medo avassalador de ser só mais um na multidão acaba criando uma existência absurdamente frágil. Pensa comigo, é como construir toda a base da sua identidade em cima das opiniões instáveis de conhecidos ou pior, de estranhos da internet. A pessoa precisa que a plateia aplauda o tempo todo, porque sem esse aplauso, bate o medo de simplesmente não existir. Vamos avançar e ver como tudo isso ganha uma proporção muito maior. O nosso pivô macro. Se a gente olhar com bastante atenção, vai perceber que essa insatisfação constante, essa inquietação que nunca dá folga para o indivíduo, é literalmente o mesmíssimo motor que impulsiona toda a história da nossa espécie. Ponto 5. A escalada da humanidade. A corrida tecnológica sem linha de chegada. Dá para mapear esse avanço implacável. Das ferramentas de pedra, a gente pulou para as máquinas industriais, veio a eletricidade, esticando os nossos dias, a informática, que acelerou o pensamento, e agora a inteligência artificial. Cada uma dessas invenções tinha a grande promessa de nos libertar, de nos dar mais tempo, mas na prática, elas só elevaram o nosso nível básico de exigência para produtividade ininterrupta. A humanidade nunca se contenta em só eliminar o sofrimento. Nós somos verdadeiros especialistas em inventar dependências novas. Uma tecnologia que ontem parecia um luxo de ficção científica, hoje já amanhece como o mínimo aceitável. Vira algo estressante e intolerável ficar sem. E diferente de uma pessoa física que pode ter um momento de clareza e decidir sair da esteira, essa corrida tecnológica é uma obsessão coletiva impossível de frear. Governos e corporações gigantescas estão competindo o tempo todo. Essa corrida rumo à inteligência artificial geral, a famosa AGI, não permite nenhuma pausa, mesmo carregando o risco sombrio de sair de controle. Se alguém decide desacelerar só para respirar, corre o risco absoluto de perder o poder para o concorrente. Então, ninguém ousa parar. Então, o ponto crucial é exatamente esse momento aterrorizante da nossa espécie. A gente está sentado no maior nível de conforto da história, cercado de um poder criativo inimaginável, e mesmo assim, somos patologicamente incapazes de nos sentirmos verdadeiramente satisfeitos com o presente. O que impede a humanidade de simplesmente parar e aproveitar a vista? Será que todo o próximo nível precisa ser perseguido desesperadamente só porque ele existe? Depois de observar todos esses exemplos concretos nas mais variadas áreas, surge aquela pergunta inevitável: por que isso acontece?
Porque parece existir algo encravado dentro de nós que nunca, jamais, permite simplesmente parar. No nosso próximo capítulo, a gente vai deixar os exemplos um pouco de lado e mergulhar fundo nas possíveis causas dessa inquietação humana, desde os nossos antepassados até as forças invisíveis que regem a sociedade moderna. Afinal, talvez essa corrida não tenha começado em você. Capítulo 2. As causas. Pensa bem, talvez exista algo operando dentro de nós que é muito, mas muito mais antigo do que a gente imagina. Se voltarmos bastante no tempo, a vida estava bem longe de ser confortável. Os nossos antepassados viveram por milhares e milhares de anos em ambientes onde a regra era uma só: a escassez. Sobreviver era um risco constante. Encontrar comida, buscar abrigo, proteger o grupo e passar pelo inverno eram batalhas diárias e sem trégua. E é exatamente aí que entra uma divisão fundamental. Imagina a pessoa que simplesmente se acomodava. Num ambiente extremamente hostil, quem decidia parar e relaxar acabava ficando muito mais vulnerável. Por outro lado, existia aquela pessoa com uma busca inquieta, sabe? Aquela insatisfação silenciosa que fazia com que ela sempre buscasse mais recursos e mais proteção. E o detalhe é que essa inquietação não era um defeito. Na verdade, foi justamente ela que garantiu a sobrevivência e a prosperidade de grupos inteiros. O ponto crucial aqui é que nós somos os descendentes diretos dessa galera que não parou. A gente herdou essa inquietação ancestral. Claro, o cenário hoje mudou completamente. Nós não dormimos mais em cavernas e não precisamos fugir de predadores para sobreviver. Mas a nossa mente continua rodando com o mesmíssimo motor de sobrevivência. É como ter um sistema operacional super antigo operando num mundo moderno, sempre buscando mais segurança, mais controle e mais vantagem. Não importa o quão confortável a vida já esteja. No fim das contas, a gente esbarra nessa constatação profunda. A busca nunca termina porque a satisfação não permanece. E olha, isso não é uma falha de caráter, não é uma fraqueza de ninguém, é uma verdade humana universal. A satisfação permanente, lá no passado, representava um risco muito grande. Então a nossa mente foi literalmente desenhada para fazer a satisfação evaporar, garantindo que a gente continue sempre em movimento. Bom, a gente entende esse instinto interno de sobrevivência. Mas será que a história acaba por aí? Será que essa insatisfação constante é apenas algo que existe dentro de nós, como um fantasma biológico empurrando a gente para frente e só? A verdade é que não. Tem uma segunda camada nessa história inteira, e ela está em todo lugar ao nosso redor. Nós não vivemos num vácuo. Nós estamos imersos em uma cultura que está sempre, mas sempre em movimento. O mundo moderno não apenas entende essa nossa inquietação biológica, como ele abraça tudo isso e transforma no seu motor principal. A mensagem que está no ar o tempo todo é bem clara. Ficar parado é basicamente ficar para trás. Basta olhar ao redor para ver isso na prática. Crescer, produzir, consumir, melhorar, evoluir, nunca parar. Nós somos bombardeados por essas exigências culturais todos os dias, e quase sempre elas aparecem disfarçadas de virtudes absolutas. A sociedade aplaude o próximo nível, a atualização constante, seja do modelo do celular, do guarda-roupa, do cargo na empresa ou até da aparência física, deixou de ser apenas um desejo e virou uma espécie de dever moderno. E tem um motivo muito claro e calculista por trás disso tudo. Toda essa pressão para não estagnar não tem a ver só com realização pessoal. Ela é a força motriz fundamental, o motor que mantém a gigantesca roda da economia girando. Pensa bem, se amanhã todo mundo simplesmente acordasse e dissesse já tenho o suficiente e parasse de buscar mais, o sistema inteiro simplesmente iria colapsar. Na prática, é assim que a coisa funciona. Os nossos impulsos internos se conectam com a máquina externa. De um lado, nós temos o desejo puro, a busca por novos bens, a vontade de crescer na carreira, o anseio por beleza e status. Do outro lado, o motor responde. Quando alguém quer um celular melhor, o dinheiro circula e as fábricas não param. A insatisfação profissional faz as pessoas trabalharem e produzirem mais. A busca por beleza movimenta indústrias bilionárias de estética. O nosso desejo individual é o oxigênio puro que mantém todas as cadeias de suprimentos vivas. E no meio de tudo isso, existe um beneficiário muito silencioso que só observa: o próprio Estado. Os governos estão profundamente interessados em manter essa roda girando rápido, afinal de contas, uma população que deseja intensamente é uma população que consome sem parar, que busca trabalhar mais e que gasta tudo que ganha. E cada nova compra motivada por essa insatisfação gera um fluxo gigante e constante de impostos arrecadados. Então, a gente chega a uma conclusão com uma clareza impressionante. Esse nosso comportamento de nunca estar totalmente satisfeito
não é um incômodo para o mundo moderno. Muito pelo contrário. Ele não é apenas tolerado, ele é sistematicamente estimulado e reforçado. Uma população insaciável é incrivelmente útil para o sistema. Pessoas que sempre querem mais, trabalham mais, se endividam com mais facilidade, compram com mais frequência, e é exatamente isso que sustenta o tal do crescimento infinito. Juntando todas as peças do quebra-cabeça, a gente percebe o cenário completo. Nós estamos, na verdade, espremidos entre duas forças titânicas. De um lado, uma força lá dentro, a biologia, aquela herança ancestral de uma mente inquieta que se recusa a acomodar. Do outro, uma força do lado de fora, a economia e a cultura, uma estrutura desenhada sob medida para amplificar essa mesma inquietação em nome da produção e do consumo. Diante dessas duas forças, bate até uma reflexão meio trágica. A gente passa a vida acreditando de verdade que somos os autores exclusivos de todos os nossos desejos, achando que estamos só buscando uma vida um pouco melhor. Mas por esse ângulo, a gente percebe que podemos estar operando só como uma engrenagem em uma máquina muito maior. Uma máquina colossal de consumo, produção e comparação, onde o tal do suficiente foi desenhado justamente para ser inalcançável. Isso tudo deixa a gente com um pensamento bem provocativo para fechar essa análise estrutural. Nós agora entendemos o mecanismo. Tem algo na nossa natureza empurrando a gente para frente e um sistema inteiro ao redor exigindo ainda mais velocidade. Mas se nós estamos tão perfeitamente condicionados a correr sem parar, talvez a grande pergunta não seja mais por que queremos mais. Talvez a verdadeira pergunta, aquela que exige um bocado de coragem para fazer, seja: com todo esse esforço, será que estamos correndo na direção certa? É justamente sobre essa busca por equilíbrio e o verdadeiro preço desse crescimento contínuo que a gente vai mergulhar na sequência. Capítulo 3. O preço do próximo nível. Chegamos ao ponto mais profundo dessa nossa jornada. Depois de entender como funciona essa escada invisível da ambição humana que a gente vem explorando, a grande questão agora não é mais só entender por que nós sempre queremos mais, mas sim refletir de forma muito honesta sobre o que fazer com essa consciência. E olha, o ponto crucial aqui, logo de início, é que a intenção nunca foi demonizar a ambição, tá? Querer mais não é um erro, muito pelo contrário. Foi exatamente essa inquietação humana, essa recusa absoluta em se contentar com o que já estava ali estabelecido, que simplesmente mudou o mundo. Sabe, se a nossa espécie fosse completamente satisfeita com tudo desde o tempo das cavernas, a sociedade jamais teria avançado. E é exatamente isso que forma o que podemos chamar de um motor da evolução. Quando a gente dá um passo para trás e olha para o quadro geral da história, essa busca incessante pelo próximo nível foi o verdadeiro motor da humanidade. Foi isso que movimentou o trabalho, impulsionou a ciência, desenvolveu a medicina e construiu tudo o que nos tirou de condições de vida que, convenhamos, eram extremamente duras. Pensa bem nisso por um segundo. Comparando os grandes reis da antiguidade com qualquer um de nós, seres humanos modernos, a diferença é quase inacreditável. Reis antigos com todo aquele poder absoluto tinham viagens limitadíssimas, nenhuma medicina avançada para curar uma simples infecção e uma comunicação super básica. Hoje, uma pessoa comum tem energia elétrica, vacinas, antibióticos, transporte aéreo cruzando o globo e a internet ali na palma da mão. Coisas que a gente acha absolutamente banais hoje seriam consideradas pura magia há uns 500 anos. Esse desejo de evoluir entregou um nível de abundância e segurança impressionante para a humanidade. Só que quando a gente reduz a escala dessa visão global e começa a olhar para a nossa condição no dia a dia, a gente esbarra no preço do automático. Porque todo esse trunfo macroeconômico e tecnológico maravilhoso esconde um custo muito alto, que é pago silenciosamente todos os dias por cada um de nós. E aqui está a grande virada de chave de toda essa reflexão. O problema nunca, jamais foi crescer. O problema é crescer no automático. É quando aquela evolução natural deixa de ser uma escolha consciente e vira uma corrida desesperada. Uma corrida sem pausa e, principalmente, sem um limite claro de onde se quer chegar. E é aí que esbarramos no limite do degrau. Aquele momento exato em que o custo da corrida supera, e muito, o benefício. Porque para quase todas as áreas da vida existe um momento em que buscar o próximo nível faz total sentido. Mas a armadilha está justamente em não perceber quando cruzamos essa linha. Existe um ponto de virada onde o próximo degrau começa a cobrar um pedágio muito mais caro do que a vista que ele oferece lá de cima. É só observar o choque entre expectativa e realidade. A promessa naquele cargo mais alto, de uma casa bem maior ou de um corpo de revista é sempre incrivelmente tentadora. Mas qual é a realidade nua e crua na maioria das vezes?
Aquele cargo de diretoria traz um estresse absurdo e rouba quase toda a liberdade. Aquela casa enorme traz uma montanha de obrigações financeiras e dores de cabeça. A busca pela aparência perfeita gera uma obsessão que acaba destruindo a própria autoestima. No fim das contas, o próximo nível muitas vezes é só um upgrade na nossa pressão diária. Mas como é que as pessoas caem nessa armadilha de forma tão silenciosa? Começa de um jeito muito justo, buscando o necessário, a estabilidade básica. Só que depois a pessoa continua subindo por puro hábito, no automático. Aí vem o terceiro passo, onde ela continua por comparação, olhando para o palco do vizinho. E por fim, o estágio mais triste. Ela continua correndo por medo. Medo de parar, medo de ficar para trás. Quando a gente vê, passamos a vida inteira correndo atrás do próximo degrau sem nem lembrar mais quem nós seríamos se decidíssemos parar. E a matemática dessa corrida no automático é implacável, porque muitas vezes o próximo nível não aproxima ninguém da verdadeira vida dos sonhos. Ele apenas aprisiona as pessoas em uma versão um pouco mais cara, um pouco mais chique e bem mais estressante da mesmíssima insatisfação de sempre, entregando pequenas doses de um prazer passageiro enquanto suga gigantescas doses da nossa energia vital. O que nos deixa com a sensação de estar correndo sem nunca chegar a lugar nenhum. E para entender isso, vamos trazer a lente para ainda mais perto, para o nível micro mesmo, olhando para as pessoas que cruzam os nossos caminhos nos ambientes em que a gente vive. Uma das formas mais nítidas de perceber esse fenômeno é simplesmente olhar ao redor com um olhar de empatia profunda. Quantas pessoas mais velhas a gente conhece ali com seus 60, 70 anos que já conquistaram absolutamente tudo que a sociedade define como o sucesso? Elas já têm o patrimônio, a casa linda, o conforto, o status, e mesmo assim vivem com uma ansiedade que não desliga, assumindo mais projetos, trocando de carro incansavelmente, simplesmente incapazes de sentar no sofá e respirar. E o lado trágico disso tudo, e falo isso sem nenhum julgamento, é que muitas não estão mais correndo por uma escolha livre ou por um propósito brilhante. Elas apenas olham para cima e vem outro degrau, depois outro e depois outro. Estão presas ao próprio padrão de vida que criaram, a necessidade de manter um personagem e a incapacidade absoluta de reconhecer que já chegaram a um lugar muito bom. Olham para o alto e só conseguem enxergar a falta. O que nos traz a grande síntese de tudo isso. A possibilidade de uma evolução mais leve. A ideia de que é possível, sim, continuar crescendo, mas sem essa obsessão. Encontrar um caminho alternativo que não exige que a gente desista dos sonhos, mas que nos dá permissão para evoluir de um jeito mais saudável. Talvez um dos maiores e mais difíceis desafios da vida moderna esteja concentrado nisso aqui. Reconhecer quando algo já está bom. Não perfeito, não digno de filme de Hollywood, mas bom. Uma renda que paga as contas com tranquilidade, uma rotina que tem espaço para o descanso. A cultura do próximo nível faz a gente acreditar que o bom é coisa de quem se acomodou, que é quase um fracasso. Mas abraçar o bom quando ele chega, na verdade é um sinal gigantesco de maturidade. Porque a realidade inescapável é muito simples. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue descansar em uma casa que está sempre em reforma. É impossível. Se a vida profissional, o corpo, o saldo bancário e o status são tratados o tempo todo como obras inacabadas, com poeira voando e marteladas na cabeça o dia inteiro, a nossa paz interior é a primeira parede a ser demolida. Então, evoluir com leveza significa mudar a forma como encaramos o crescimento. Claro que existem fases na vida, lá no início dos projetos, em que a intensidade e os sacrifícios são necessários. A gente precisa plantar com força. Mas uma vez que se atingiu uma base sólida, é perfeitamente possível crescer sem obsessão. Trabalhar sem transformar cada e-mail numa urgência de vida ou morte, melhorar sem ter que sacrificar a saúde física e mental, e até buscar reconhecimento, sim, mas sem viver como refém da aprovação dos outros. No fim das contas, a verdadeira liberdade talvez não seja parar completamente de desejar coisas novas, mas ter a clareza e a calma de escolher quais desejos realmente merecem o nosso suor. E diante de cada nova escada que aparecer na nossa frente, deixar que uma única pergunta ecoe no silêncio da mente. Esse próximo nível, ele realmente vale o preço que ele cobra?